Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa. Então, não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. Nossa história começa com uma ambulância chegando ao hospital e 4 médicos correram imediatamente para dentro junto com o corpo de Se-young, que estava cheio de hematomas e sangue. Eles observaram que a condição de Se-young estava piorando. Suas mãos caíram para o lado enquanto ele perdia a consciência. Havia policiais que vieram com a ambulância onde Se-young estava sendo carregado, e eles suspiraram, sentindo-se tristes com o que aconteceu com o garoto. Quando entraram no carro da polícia, o rádio tocou e alguém informou que havia testemunhas que relataram 8 suspeitos, todos vestindo uniformes escolares. Eram 6 meninos e 2 meninas, e ao verificar os uniformes, confirmaram que eram alunos da escola Angang Middle, onde Roman Young estava matriculado. Ambos os policiais ficaram chocados que a bagunça sangrenta tivesse sido causada apenas por alunos do ensino fundamental. Eles não podiam acreditar, já que viram que Se-young estava quase morto. Por causa disso, decidiram prender esses estudantes. Além disso, o homem de terno branco perguntou se eles lidariam com a imprensa, e o homem de preto apertou os olhos e respondeu casualmente que sim. Eles então foram capturar os culpados por conta própria. No presente, Se-young se encontrou flutuando no ar e ouviu a voz de uma mulher chamando seu nome. Quando abriu os olhos, viu sua tia, que parecia preocupada com ele. A mulher segurou sua mão e perguntou se ele já estava acordado. Se-young não respondeu, mas sabia em sua mente que era sua tia. Já havia uma bandagem em seus olhos, colocada pelo médico depois que ele chorou furiosamente. Naquele momento, ele ainda se perguntava onde estava. De repente, viu os culpados zombando dele enquanto estava deitado na cama. O suor escorreu de sua testa, pois ele estava apavorado e com dificuldade para respirar. E sua tia estava preocupada com ele, chamando seu nome continuamente. Se-young estava lutando pela vida, traumatizado pelo que aconteceu com ele. O médico e uma enfermeira então entraram no quarto, o mais rápido que puderam, e o médico de Young injetou-lhe um sedativo para acalmá-lo. Se-young finalmente se acalmou, mas isso já havia acontecido várias vezes. Seus olhos ainda estavam um pouco abertos, e ele viu sua tia conversando com o médico. Ele testemunhou o quão preocupada sua tia estava com ele, e o médico informou a mulher que havia administrado um sedativo em Se-young, concluindo que ele estava bem agora. Sua tia ainda estava preocupada que ele não acordasse mais. Não se preocupe, vai ficar tudo bem por enquanto. Eu já disse que ele deve acordar em breve, respondeu o médico. Ele está em coma há 9 meses, eu só estou preocupada, respondeu a tia de Se-young. Ao ouvir isso, Se-young percebeu que estava deitado na cama nos últimos 9 meses sem acordar. Quando acordou depois que o médico lhe injetou um sedativo, reconheceu a mulher como sua tia. Segundo ela, pensava que Se-young nunca sairia do coma, mas agora estava aliviada que, após 9 longos meses, ele finalmente acordou. Desde então, ela estava rezando para que Se-young nunca desistisse. Enquanto falava, Se-young ainda não estava completamente consciente. Sua tia mencionou que nunca poderia perdoar aqueles que assassinaram o pai e a mãe de Se-young. Nesse ponto, ela já esperava que Se-young ficasse bravo com ela. Ela tremia de raiva enquanto dizia que processou aquelas pessoas. Ela fez tudo o que pôde, e mesmo lidando com os detetives e promotores, acredita que o pai de Se-young permanecerá morto. Ao ouvir sua declaração, Se-young começou a chorar. Sua tia limpou suas lágrimas e disse que queria que os assassinos fossem punidos. Ela podia aceitar os resultados, e acredita que a mãe de Se-young teria concordado com ela. Mas conseguiram chegar a um acordo com as 8 pessoas que fizeram isso com Se-young. Nesse ponto, Se-young ainda não conseguia proferir nenhuma palavra. Segundo sua tia, aqueles estudantes que fizeram Se-young sofrer foram todos suspensos. O professor da sala e o superintendente também foram temporariamente afastados, mas ainda não era o suficiente para eles. O pai e a mãe de Se-young eram ambos muito gentis, e para sua tia, a punição que esses jovens receberam nunca seria suficiente. Ela tremia de raiva e se sentia abatida ao relembrar o incidente. Ela fez de tudo para obter justiça. Fez panfletos,
postou na web e tentou fazer uma petição. Usou todos os seus contatos e fez o possível para que as pessoas soubessem, mas não conseguiu. Mesmo depois de tudo o que fez, as notícias e artigos ainda não foram publicados. A polícia estava impotente e os promotores negligenciaram o caso. Ela disse que aqueles que queriam ajudar foram todos afastados e, eventualmente, ela se meteu em problemas e foi então que aprendeu o poder de ter uma família influente. Os inspetores de polícia e os repórteres estavam todos na palma daquelas pessoas, e ela conclui que Se-Young nunca recuperará o que perdeu. A suspensão daqueles delinquentes já passou. Ele então perguntou à sua tia chorosa o que havia acontecido com seus pais. Embora sua tia estivesse lutando, ela desabafou e falou. Ela começou a chorar enquanto pensava em como os pais de Roman Young se sentiam. A mãe e o pai de Roman Young foram queimados vivos na frente de Guangan, depois de terem sido encharcados com gasolina, queimados e terem seus corpos carbonizados. E sua tia não pôde fazer nada. Ela estava impotente diante disso, especialmente porque o fogo era muito grande. Roman Young ficou atônito ao ouvir isso. Seus olhos continuamente caíam e ele esperava que isso fosse apenas um sonho. Ele chorou alto enquanto recuperava o fôlego e a única coisa que ouviu foi sua tia chamando seu nome. Ele esperava que estivesse apenas dormindo e que tudo não fosse verdade. Por pensar em tantas coisas, ele ficou aterrorizado e gritou o mais alto que pôde. Sua tia o deixou assistir seu pai queimando, pois havia algumas pessoas gravando em seus smartphones quando o incidente aconteceu. Sua mãe abraçou seu pai em chamas e 2 meses se passaram desde o funeral de suas 2 pessoas mais importantes. Enquanto ele apenas dormia, sua tia disse que aqueles criminosos foram punidos e foram para a escola de correção juvenil. Sua tia sorriu enquanto dizia que aqueles promotores de polícia e a mídia todos queriam puni-los. Além disso, a senhora afirmou que esses alunos foram todos investigados e até o público estava assustado no início. Eram 6 meses de escola juvenil, mas houve pressão da internet e da mídia, então foi aumentado para 2 anos. A senhora mencionou e também deixou Se-Young saber que o superintendente, o diretor da escola e o supervisor de Young foram todos demitidos eventualmente. Os pais daqueles culpados também realizaram uma conferência conjunta para melhorar a opinião pública, mas o público não cedeu tão facilmente. Quando o vídeo de seus pais se espalhou, as pessoas testemunharam a cena horrível e o vídeo teve um total de 7 milhões de visualizações e contando. Enquanto Se-Young estava em coma, até o presidente veio visitá-lo e todo o país ficou animado. Se-Young é apenas um simples avião que não tem nada e não pôde fazer nada por seus pais. Para ele, era uma compensação por tirar suas próprias vidas. 2 anos depois, o senhorio onde Se-Young ficou falou com uma senhora idosa abaixo do prédio. A senhora idosa é uma nova inquilina e está disposta a contatar o proprietário uma vez que enfrente quaisquer problemas com sua estadia neste apartamento. Ao ouvir isso, o humor do senhorio mudou instantaneamente. Ele disse que a senhora não deveria entrar em contato com o proprietário e afirmou que ele é o encarregado de agir em nome do proprietário do prédio até o final do período do contrato. Como isso está relacionado à habitação, a senhora idosa ainda insistia, pois queria cumprimentar o proprietário, e o senhorio lhe disse que o proprietário odeia encontrar pessoas. A senhora ficou confusa ao ouvir isso, e o senhorio instruiu uma coisa como precaução. Ele disse que o proprietário do quarto que ela alugou está usando o quarto do telhado e que o quarto do telhado é altamente proibido, o que significa que ela não pode entrar ou sair pelas escadas do 5º andar que levam ao telhado. Ela não poderá subir porque está trancado com um portão de ferro auxiliar. Você tem algum inconveniente? Se sim, você pode cancelar o contrato agora, disse o homem. E a senhora ficou aterrorizada com sua aparência séria, então não disse nada antes de sair. O senhorio sorriu amplamente para ela e ficou feliz que a senhora entendeu o que ele disse. Ele espera que apenas coisas boas aconteçam a partir de agora. Ambos então se despediram após suas discussões no telhado. Roman Young estava clicando rapidamente em seu mouse enquanto estava em frente ao computador. Ele é a pessoa que o senhorio mencionou para a senhora idosa e estava vivendo neste quarto após receber alta do hospital. Seu quarto estava cheio de lixo e estava muito escuro. Apenas seu computador dava luz lá dentro. Ele estava digitando no teclado e procurando informações sobre o grupo Zenian, uma empresa que já estava funcionando há 5 anos na indústria. Ele também procurou uma pessoa chamada Jang Zong-Chu na web, e dizia que essa pessoa renunciou como representante do escritório de advocacia Jongs por causa do envolvimento de seu filho em um assalto escolar. Outra informação que ele estava procurando é a Blue Wing Media, e por fim, as estrelas. Todas as informações que ele procurava estavam conectadas a um caso de assassinato de seus pais.
pois sabia que aqueles criminosos conseguiram escapar, já que seus pais eram pessoas com um alto poder. Roman Young estava lendo seriamente o artigo, mas seu telefone tocou de repente, e quando olhou, viu instantaneamente uma foto sua de quando era bebê, sendo carregado por seu pai, enquanto sua mãe estava ao lado deles. Ao ver isso, sentiu-se triste, pois sentia muita falta de seus pais. Em vez de atender o telefone, decidiu ignorá-lo, mas ele continuava tocando e alguém lhe enviou várias mensagens. Quando estava prestes a se levantar, ouviu alguém bater na porta e ficou sem expressão enquanto caminhava em direção a ela. Ele ouviu uma voz pedindo para abrir a porta. "É errado escrever 1 minuto em vez de 10 minutos?", disse a pessoa. Ela até se ofereceu para ligar para o hospital se quisesse ver seu professor. Sua visitante era uma mulher que estava esperando ele abrir a porta. Seong então abriu a porta e imediatamente cobriu os olhos ao ver a luz do sol, pois não estava acostumado com ela. A mulher então entrou e reclamou sobre por que Young escolheu ficar no telhado. Quando Se-young fechou a porta, a mulher ficou irritada e pediu para ele acender a luz. Se-young então fez o que ela pediu e a mulher viu várias sacolas de lixo dentro do quarto. "Ei, você precisa viver como um ser humano, o que é isso?", ela disse com irritação. E Se-young apenas suspirou. A mulher caminhou até o computador e perguntou o que Se-young estava fazendo, mas então não esperou uma resposta de Se-young e informou imediatamente que ela tinha um encontro às cegas. Então precisavam terminar rapidamente de verificar a condição de Se-young, já que ela estava apressada. Se-young apenas a olhou sem dar qualquer resposta. A enfermeira estava levemente inclinada sobre a mesa enquanto perguntava sobre os braços, pernas, costas, olhos e dor de cabeça de Se-young, e ele respondeu que ainda doíam um pouco. A enfermeira então registrou isso na nota e também anotou 140 sobre 100 na pressão arterial de Se-young. Ela suspirou, pois estava triste de ver Se-young ainda abatido e aparentemente sem se importar consigo mesmo. A enfermeira lembrou-o de que ele deveria parar com o que estava fazendo a si mesmo e disse que já se passaram 2 anos. E tanto ela quanto o médico de Se-young estavam quase no limite de deixar isso continuar. Enquanto falava, notou que Se-young não estava ouvindo-a. Se-young estava digitando uma mensagem em seu telefone, e a enfermeira recebeu uma mensagem de texto vinda dele. Quando ela leu, ficou irritada e gritou com Se-young que não estava dizendo todas aquelas coisas boas para ele apenas para receber pagamento. Ela estava apenas preocupada que Se-young ficasse preso desse jeito. Se-young olhou para sua enfermeira, e ela, irritada, decidiu ir embora. "Mesmo que você não volte para a escola, pelo menos dê um passo lá fora, certo?", ela disse. Ela esperava que Se-young tivesse a confiança para encontrar algumas pessoas novamente, para seu próprio bem e recuperação. Então ela abriu a porta e deixou Se-young para trás, mas Se-young não se importou. Ele continuou sentado em seu computador e conectou seu telefone. Ele abriu um aplicativo com o logo de F, e quando tentou acessá-lo, verificou imediatamente o chat privado das pessoas que mais conhecia, mas não conseguiu entrar, pois estava restrito e também proibido de acessá-lo. Roman Young então tentou no computador e fez uma solução de problemas para abrir, e quando olhou para o telefone, conseguiu abrir o chat privado. Era o chat do assassino de seus pais. Ao lê-lo, descobriu que 5 dessas pessoas estavam agora nos Estados Unidos da América e esperavam poder voltar para a Coreia. Eles também estavam sendo cuidadosos para não deixar outras pessoas saberem onde estavam no momento. Depois de ler isso, Se-young bateu o telefone na mesa e se levantou rangendo os dentes, pois ainda se lembrava do que essas pessoas fizeram com ele naquela época. Ele se virou e decidiu deitar-se em sua cama. Enquanto estava deitado, respirava rapidamente, sentia-se triste e com dor há muito tempo, e não conseguia deixar isso de lado. Acima do telhado, Se-young podia ser visto ao mesmo tempo em que algo brilhante se dirigia para a terra. Era uma espada longa vinda de outro mundo e, inesperadamente, pousou no telhado do prédio onde Roman Young estava hospedado, criando uma enorme explosão. Se-young imediatamente acordou e ficou assustado ao ouvir um barulho alto. Ele se levantou instantaneamente e ficou aterrorizado, pois tinha certeza de que o som não vinha de baixo, e parecia algo se chocando contra alguma coisa. Roman Young caminhou lentamente em direção à porta, ainda confuso sobre o que tinha acontecido. Ainda estava confuso sobre o que era aquilo. Ele até pensou que poderia ser um ladrão ou aquelas pessoas que o intimidaram até a morte. Enquanto pensava nessas coisas, seu peito começou a doer de repente. Seu suor escorria por todo o corpo e suas mãos tremiam. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar seus medos e continuou caminhando em direção à porta. Sua porta tinha várias fechaduras para abrir e quando finalmente a destrancou,
havia uma luz ofuscante vinda do lado de fora. Quando Se-Young a abriu completamente, a luz era cegante, mas ele se forçou a olhar e verificar o que realmente era. Seus olhos se arregalaram e ele ficou atônito ao ver uma espada em chamas cravada no chão do telhado. Se-Young ficou parado, olhando e se perguntando de onde veio a espada. Ele tinha muitas perguntas, incluindo quem era o dono dessa espada, por que ela aterrissou na frente de seu quarto e como isso aconteceu. Ele estava cheio de confusão, pois não conseguia pensar em uma resposta. Ele se aproximou da espada e a observou. Parecia uma espada que ele costumava ver nos jogos online, ou uma espada de 2 mãos, ou uma Zander. A espada era mais alta que ele, e ele notou que não parecia estar tão profundamente cravada, concluindo que poderia estar frouxamente presa. Ele estava confuso sobre como estava presa, já que a porta para as escadas ainda estava trancada. Ele pensou muito, mas nada lhe vinha à mente, então gritou de frustração. As pessoas abaixo do prédio se assustaram ao ouvi-lo. Roman Young continuou a gritar enquanto segurava a cabeça. Ele suspirou e decidiu não se preocupar com essa espada e simplesmente ignorá-la. Ele se virou e entrou em seu quarto. Caminhou até sua cama e deitou-se novamente, decidindo ignorar sua confusão sobre essa nova lenda de Excalibur presa em seu telhado. Se-Young dormiu novamente, enquanto a espada fora de seu quarto de repente fez um barulho alto. Ele ouviu um som de tambor, o que o irritou. Quando abriu os olhos, viu um cavaleiro tocando uma trombeta, junto com vários cavaleiros marchando ao redor. E Se-Young se viu no meio deles. Ele suava de medo e confusão. O que o deixou mais chocado foi ver diferentes tipos de monstros. Havia também um homem usando uma capa na frente, enfrentando os monstros sem medo. Uma coisa que ele notou foi a espada que estava presa no telhado. Ele viu que o homem na sua frente estava segurando-a. Quando estava prestes a pensar sobre isso, parecia que um vento forte o sugava, o que o impediu de reagir. Ele fez o possível para resistir até que o vento forte desapareceu. Quando abriu os olhos, ficou chocado ao ver aqueles monstros presos à espada como um imã. Havia também chamas ao seu redor. Ele estava olhando fixamente para isso, e sua consciência, de repente, voltou à realidade. Ele estava olhando ao redor, confuso sobre o que havia acontecido, e então percebeu que estava apenas sonhando. Mas então ouviu um barulho alto novamente vindo do lado de fora. Ele se levantou e concluiu que talvez não fosse um sonho. Caminhou em direção à porta e verificou por si mesmo, ficando atônito ao ver a espada em chamas novamente. Surpreendentemente, as chamas de repente ficaram mais fortes, literalmente um mar de fogo. Roman Young cobriu o rosto com as mãos e correu imediatamente para dentro do quarto para pegar água. Ele pegou um balde de água, mas estava fraco demais para carregá-lo, pois era muito pesado. Decidiu diminuir a quantidade de água, e quando finalmente conseguiu carregá-lo, correu de volta para fora e correu para a espada para derramar a água sobre ela, na esperança de que as chamas desaparecessem. Mas as chamas continuavam, o que o irritou e o fez voltar ao banheiro para pegar mais água. Ele gritava de frustração, mas conseguiu apagar o fogo depois de vários minutos jogando água na espada. Suas mãos estavam fracas depois de carregar o balde de água várias vezes. Ele estava tremendo e cansado quando começou a se levantar. Seu corpo doía e ele estava tremendo de tanta dor. Quando olhou para trás, viu uma mangueira e uma torneira, e por causa disso, ficou irritado mais uma vez, pois estava tão cansado de carregar o balde de água do banheiro. Depois de 4 dias, por volta da meia-noite, Se-Young acordou após tirar uma soneca. Ele se levantou e bocejou. Respirou fundo e caminhou em direção à porta. Ao verificar a espada, ela estava em chamas novamente, mas ele já estava um pouco acostumado com isso, já que isso acontecia há 4 dias seguidos. Como de costume, ele abriu a torneira e pegou a mangueira para apagar o fogo. Nesse momento, ele estava pensando de onde vinha o som do tambor, pois ele sempre o ouvia quando acordava, e até aquele momento, ele ainda estava curioso sobre esse fogo e a espada que sempre aparecia de repente. Ele ficou olhando para a espada, esperando obter uma resposta, mas ainda não conseguia pensar em nenhum motivo. No dia seguinte, ele ouviu o som do tambor novamente. Ele queria dormir mais, mas não conseguia por causa do barulho, e isso o deixou furioso. Outro dia se passou, mas Se-Young não estava em sua cama ou em seu quarto. Ele estava do lado de fora, olhando para Madja, espada, esperando que a chama aparecesse para responder a algumas de suas dúvidas. A meia-noite passou e a espada começou a tremer. Ele então segurou a mangueira e viu o fogo começar a surgir. Antes que o fogo se tornasse forte, ele imediatamente jogou água na espada, e o fogo diminuiu, mas em poucos segundos voltou.
Roman Young fez o mesmo novamente e sorriu quando a chama se apagou. Ele foi para o computador e procurou informações sobre como se livrar dessa espada flamejante. Depois de várias horas de pesquisa, encontrou uma possível resposta. Ele voltou para fora, ficando na frente da espada, e quando ela começou a tremer, Sei Young preparou as coisas de que precisava: uma cruz e água benta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele pronunciou e borrifou água benta na espada. Ele ficou em silêncio, observando o que aconteceria, mas infelizmente a chama ainda apareceu, o que deixou Roman Young assustado. Ele rangiu os dentes e tentou outro ritual, achando que a espada pertencia a Satanás. Continuou borrifando água benta até começar a se sentir cansado. Devido à sua irritação, ele jogou a água benta e a cruz sagrada de lado, pois não estava funcionando. Mas a boa notícia é que o fogo se apaga durante o dia e só acende à noite. Ele olhou para cima, pensando que teria que enfrentar essa espada flamejante novamente à noite. Ele estava irritado e cerrou os punhos, pois não aguentava mais. Ficou olhando para a espada e jurou que terminaria com essa espada hoje. Ele então pegou algumas ferramentas, decidido a destruir a espada. Segurou seu martelo e sorriu, pensando que seu martelo poderia realmente acabar com essa espada misteriosa. Respirou fundo e correu em direção à espada, ainda segurando o martelo. Nesse momento, ele golpeou a espada com toda a sua força, mas surpreendentemente a espada permaneceu intacta, e seu martelo foi o que ficou danificado. Quando olhou para a espada, ficou irritado ao ver que seu martelo não deixou nenhum arranhão nessa coisa misteriosa. Seu suor escorria, e ele correu para dentro do quarto para procurar outra coisa que pudesse quebrar a espada. Quando saiu, já estava carregando um taco de beisebol. Ele se concentrou novamente na espada e segurou o taco com força. Gritou alto e golpeou a espada com o taco, na esperança de quebrá-la dessa vez. Ao bater na espada, o taco ricocheteou e atingiu seu rosto. O taco girou no ar, e Roman Young caiu no chão com um galo na cabeça. Seu corpo tremia de dor, e sua cabeça doía muito. Ele se levantou e cerrou os punhos enquanto olhava para a espada com raiva. "Então você quer lutar até o fim, não é?" Ele murmurou. Colocou ambas as mãos na espada e preparou seu corpo. Estava prestes a dizer algo, mas seu humor mudou ao ver o fogo começando a subir novamente. A chama instantaneamente se tornou forte, acendendo de repente, o que deixou Young confuso, pois essa espada só flamejava à meia-noite e ainda não era meia-noite. Seus olhos se arregalaram ao olhar para a espada e ele ficou perplexo ao testemunhar a chama subir e algo como um sol aparecer, criando uma luz ofuscante. Essa coisa redonda estava sugando a chama até que ela lentamente desapareceu. Inesperadamente, isso liberou um poder avassalador sobre Young, e a chama começou a entrar em seu corpo pela boca e pelos olhos. Nesse momento, muitas memórias começaram a surgir em sua mente, causando uma forte dor de cabeça. Ele gritava de dor e sentia que sua cabeça estava se partindo. Rangia os dentes enquanto lutava contra a dor, e as memórias continuavam a entrar em sua mente. Ele viu várias pessoas, e enquanto gritava alto segurando a espada, de repente a puxou do chão. A espada era muito longa e pesada, o que o fez cair. Ele estava suando e de repente perdeu a consciência, mas ainda segurava a espada levemente. Devido ao barulho que ele criou por vários dias, as pessoas do prédio de baixo se perguntavam sobre o barulho e estavam reclamando, pois não conseguiam dormir devido ao som alto vindo do telhado por 2 a 3 horas no meio da noite. Essas mulheres que estavam fofocando também eram inquilinas desse prédio. Eles notaram que a pessoa no telhado está fazendo barulho e o som vem diretamente pelo teto. A mulher vestida de azul disse que seu marido está mais intrigado do que irritado com isso. Eles nem sequer tinham ideia se o proprietário era homem ou mulher, nem sabiam a sua idade. Por causa do barulho, uma dessas mulheres ligou para a administração para relatar o problema. Apesar de terem ouvido barulhos altos no meio da noite, a administração também lhes disse que seriam eles que entrariam em contato com o proprietário e verificariam. Então, esses inquilinos deveriam apenas esperar até então. Enquanto isso, Roman, de 11 anos, recuperou a consciência e de repente gritou novamente sem motivo algum. Ele se levantou e segurou a cabeça. Ele estava se perguntando se todas aquelas cenas que viu eram apenas um sonho, mas ainda assim, ele sentiu que era muito real. Mais como memórias de felicidade, desespero, tristeza, raiva, culpa, ódio, todas essas emoções surgiram como se estivessem vivas, como se Sei Young tivesse vivido através de eras indizíveis e inimagináveis. Ele estava cheio de confusão, o que só lhe causava dor de cabeça. Quando olhou para o lado,
viu a espada e ficou perplexo sobre por que essa espada também estava ao lado dele. O que o deixou mais chocado foi ver o chão sem nenhum sinal de que a espada estivesse cravada em algum lugar, e também notou que a espada era cerca de 1 metro mais longa do que quando estava cravada no telhado. Se fosse tão longa assim, ele se perguntou se não teria perfurado até o teto do andar abaixo. Quando tentou carregar a espada, seu corpo estava tremendo. Ele levantou a espada e tentou encostá-la na parede, mas a espada era muito pesada e caiu de volta em seu corpo frágil. Ele gritou alto de dor. Depois de tentar tanto, ele finalmente encostou a espada na parede. Ele estava tão cansado e enxugava o suor. Ele então olhou para a espada e segurou-a a partir da memória que emergiu em sua mente. Ele lembrou que o nome dessa espada é Espada de Guerra, uma portadora de trovões e tempestades. Esse não era o verdadeiro nome da espada, mas alguém a chamou assim por capricho. Seu peito doeu de repente ao lembrar disso. O que é importante é que você permaneça inabalável, inalterado, que não se dobre, nem se quebre em sua coragem e vontade de lutar. Essa foi a declaração que Roman, de 11 anos, lembrou ter sido dita pelo primeiro dono da espada. Ele pegou a espada e a carregou com as mãos nuas, segurando-a como se estivesse prestes a lutar. Ele fechou os olhos e disse a si mesmo que dependeria dele como lutar com essa espada livremente e sem restrições. Ele estava pensando sobre o movimento que estava em sua cabeça e imaginou que carregava e balançava essa espada, assim como o dono principal dessa espada fez. O que ele sabia era que só precisava seguir as imagens em sua cabeça. Ele se concentrou enquanto apontava a espada no meio. Ele rangeu os dentes enquanto tentava levantar a espada. Quando conseguiu, sorriu amplamente, achando que era muito fácil. Ele tentou balançá-la, mas a espada caiu e o guarda-mão da espada atingiu seu ombro. Ele gritou de dor, mas apesar disso, ainda tentou várias vezes, mas ainda não conseguiu realizar as imagens que viu em sua mente, e isso só o fazia se sentir cansado. No mesmo dia, sua enfermeira veio até ele. A enfermeira o olhava com confusão, mas Roman, de 11 anos, estava apenas olhando para o nada. Achei incomum que você me chamasse primeiro. Mas que diabos é isso? Ela perguntou com os braços cruzados. Antes de ir à casa de Si Young, ela estava no restaurante, pois tinha um encontro com alguém. Ela estava gostando de conversar com o homem à sua frente, mas seu telefone tocou de repente e ela não teve escolha senão atender. No momento em que atendeu a ligação, era Si Young pedindo por ela. Ela ficou preocupada ao ouvir a voz dolorosa de Young. Ela imediatamente se levantou e pediu desculpas ao homem, dizendo que precisava ir até Young. Ela não esperou por nenhuma resposta do homem e saiu correndo. O homem a chamou, mas ela não olhou para trás e apenas disse que algo tinha acontecido e que ela precisava ir embora. Você sabe, eu deixei um homem de lado por isso e que diabos é isso? Ela perguntou, mas Si Young permaneceu em silêncio. Ela já havia colocado um curativo nas mãos de Young e estava muito curiosa sobre o que exatamente Young havia feito para torcer os ligamentos de ambos os pulsos. Ela disse que as costas e os quadris de Young também estavam torcidos. Young ainda não a olhava, mas respondeu que estava apenas se exercitando. Sua enfermeira ficou chocada ao ouvir isso. Ela riu de felicidade ao saber disso. Sei Young, que não saía de casa há 2 anos, estava se exercitando. Devia ser algum tipo de exercício para deixá-lo desse jeito, comentou a enfermeira, batendo na barriga de Si Young com o dedo. Ela sorriu amplamente, dizendo que Si Young estava fazendo crossfit por 2 horas ou levantando pesos 100 vezes para ganhar tantas torções por todo o corpo. Sua felicidade foi interrompida quando ouviu o telefone de Si Young tocar. Ao verificar, viu que a ligação era da imobiliária. Si Young tentou se levantar, mas estava com dificuldade, então a enfermeira atendeu o telefone. Ela informou ao chamador que era a enfermeira de Si Young do Hospital Universitário Haewon. Meu nome é Kim Barr. Sou responsável pelos check-ups regulares de Taek Young-kun, disse com irritação. O chamador mencionou que os inquilinos do andar inferior deste prédio se queixaram de Si Young gritando todas as noites à meia-noite. Kim olhou para Si Young com confusão, e o chamador perguntou sobre a condição de Si Young. Ela respondeu que Si Young parecia bem agora, e que sua condição mental estava perfeitamente boa. Kim lembrou a imobiliária de enviar mensagens de texto para Si Young caso tivessem dúvidas, já que sabia que ele geralmente não atendia chamadas com frequência. Ela caminhou até Si Young e o instruiu a fazer algum barulho para que a imobiliária soubesse que ele estava bem, pois o chefe da administração estava preocupado com ele. Si Young respondeu ok e também informou à administração que era ele quem havia respondido. Você ouviu certo? Sim, claro, eu entendo. Sim, vou avisá-lo.
disse Kim e desligou a chamada. Ela ficou irritada novamente e perguntou a Si-Young sobre o que a administração estava falando. Ela estava chateada pelo fato de que muitos inquilinos no prédio estavam reclamando que Si-Young estava enlouquecendo no meio da noite, gritando tão alto por vários dias. Se-Young evitou responder à sua enfermeira, o que fez Kim olhar para ele com raiva. Quando ele viu os olhos de Kim, ficou assustado e apenas justificou que estava frustrado com tudo e sentia que poderia explodir a qualquer momento. Kim estava prestes a dizer algo, mas decidiu apenas ficar quieta e entender a dor de seu paciente. Ela estava triste com o que aconteceu com Si-Young e sentia pena de vê-lo vivendo sua vida sozinho. Kim foi quem cuidou de Si-Young quando ele ainda estava no hospital. Ela foi quem ajudou Si-Young a comer e sempre verificava sua condição. Depois de ouvir sobre o que aconteceu com Si-Young e seus pais, ela ficou triste enquanto lembrava dessas coisas. Ela ouviu Si-Young dizer que estava bem agora. Si-Young lhe disse que já estava muito mais calmo. Ele virou a cabeça para o lado enquanto dizia que queria tirar uma soneca por um tempo. Tudo bem, então. Troque os curativos regularmente e retire as talas quando precisar mover a articulação. Mas não faça isso com muita frequência, porque o inchaço não vai diminuir. Massagens regulares são boas para isso. Então tente, mesmo que doa, entendeu? Kim respondeu a Se-Young com entusiasmo, mas ele a ignorou. Ela se virou enquanto informava a Se-Young que o visitaria regularmente. Se-Young tremeu ao ouvir isso, pois não queria que Kim descobrisse o que estava escondendo em seu quarto. Antes de sair, Kim estava planejando quando deveria voltar para visitar Se-Young e decidiu que começaria a visitá-lo na semana seguinte, todas as terças e quintas. Se-Young estava prestes a resistir, mas Kim insistiu e saiu, então ele não teve chance de reagir. Se-Young estava tremendo enquanto se forçava a se levantar, pois queria correr atrás de sua enfermeira para lhe dizer que não precisava que ela o verificasse regularmente. Mas ele não conseguiu se mover rapidamente por causa de sua torção. Depois que Kim saiu, Si-Young ainda estava deitado. Ele então lembrou da espada e verificou atrás de sua cama para se certificar de que ainda estava em seu quarto. Suspirou mais uma vez enquanto apoiava a cabeça na cama. Decidiu pegar a espada e estava tremendo enquanto tentava puxá-la. Ele então a colocou na cama, estava suando muito e sua torção doía. Ambas as mãos estavam tremendo depois de forçar a carregar a espada. De repente, ele ouviu a voz de um homem dizendo que Si-Young teve um excelente começo e que aquele que nunca cai, nunca aprende a se levantar. Se-Young ficou nervoso ao ouvir isso e imediatamente se virou para ver se havia alguém atrás dele, mas então percebeu que estava sozinho. A voz que ele ouviu era familiar para ele. É melhor cair quando você é um iniciante, porque se cair quando for maior, você se preocupará mais com o constrangimento, acrescentou a voz. Se-Young estava aterrorizado com a voz em sua cabeça. Essa voz desconhecida até lhe disse que o caminho para o poder é tão simples. Ele só precisa correr com a espada e balançá-la até a exaustão. Se-Young se deitou na cama enquanto pensava sobre o que significava correr com a espada e balançá-la. Ele estava completamente sem ideia de como poderia se tornar poderoso apenas fazendo isso. Roman, de 11 anos, virou-se para o computador e decidiu procurar uma resposta, já que acreditava que apenas a internet poderia ajudá-lo com sua confusão. Ele pesquisou na web sobre a espada de duas mãos e estava tão focado, esperando encontrar uma resposta. Ele encontrou muitos artigos, mas um artigo que chamou sua atenção foi o post de uma pessoa que praticou com uma espada de duas mãos por 4 meses. Quando Se-Young clicou, havia um vídeo, e ele descobriu que o autor do post era da Coreia. O autor mostrou alguns de seus movimentos, primeiro equilibrando o centro de gravidade na própria espada, depois economizando os movimentos e cortando através do oponente. Enquanto assistia ao vídeo, Se-Young imaginava que aplicava essas dicas. Ele acreditava que poderia aprender apenas seguindo esses passos, mas até aquele momento, seu corpo inteiro ainda tremia de dor. Ele olhou para essa espada e lembrou-se da declaração no fundo de sua mente. O caminho para o poder é correr com a espada e balançá-la até a exaustão. O tempo da visita de Kim chegou e quando ela verificou a torção de Young, ficou surpresa ao ver que estava prestes a curar-se. Pelo que ela deduzia, deveria demorar cerca de 3 semanas para curar. Por causa disso, ela concluiu que Se-Young havia colocado algum remédio estranho ou algo em sua torção sem contar para sua enfermeira. Mas Se-Young não lhe deu uma resposta. Ela então decidiu sair enquanto instruía para não exagerar na torção. Ei, se algo acontecer com você, toda essa recai sobre mim, entendeu ou não? Acrescentou ela. E Se-Young apenas fez um sinal para que ela saísse, o que fez Kim ficar um pouco irritada e bater a porta ao sair.
Quando Roman, de 11 anos, confirmou que sua enfermeira não estava por perto, ele imediatamente se levantou e verificou suas mãos. Agora ele conseguia apertá-las sem sentir dor. Aquecido na forja e pronto para o golpe do martelo. Que tolo esperaria até que esfriasse novamente, disse a voz em sua mente. Ele pegou a espada e a voz lhe disse para sair daquele lugar e correr imediatamente, balançando-a como se sua vida dependesse disso. Por causa disso, ele se perguntou se a pessoa por trás dessa voz poderia estar observando-o. Ele saiu do quarto com a espada, carregando-a com as mãos nuas e tentando levantá-la. Seu corpo inteiro tremia por se forçar, já que a espada era muito pesada. Seu corpo cedeu e ele colocou de volta a ponta da espada no chão. Ele concluiu que seria melhor ganhar força do que resistência primeiro. Ele planejou sair para correr e ignorar o bairro, já que fazia 2 anos que ele não descia as escadas. Ele duvidava ter resistência suficiente para correr, então decidiu fazer isso mais tarde. Em sua memória, o dono da espada sempre corria à meia-noite, carregando a espada nas costas. Ele se tornava mais forte apenas comendo e correndo mais. Si Yang amarrou um cinto em cada lado da espada para colocá-la no ombro, como uma bolsa, e também amarrou um pano vermelho para garantir que não caísse do corpo. Ele estava de pé, cerrando os punhos e respirando profundamente, imaginando quantas flexões poderia fazer com essa espada. Em poucos segundos, seu corpo já estava tremendo, e ele pensou que poderia fazer 30 flexões. Ele não fazia exercícios desde então, e levando em conta o peso da espada, mudou sua previsão de 30 para 10 flexões. Antes de começar, já estava suando. Quando tentou, sentiu que era muito difícil, já que a espada era muito pesada, e no final, decidiu fazer apenas uma flexão em vez de 10. Quando baixou o corpo, estava tremendo, rangeu os dentes e seu rosto acabou afundando no chão. Ele ouviu a voz novamente, lembrando-o de correr e balançar a espada até a exaustão. Por causa dessa voz, ele pensou que estava enlouquecendo. Ele não se levantou por 1 minuto e suspirou de decepção. Enquanto isso, Si Yang comeu muitos macarrões instantâneos e estava deitado na cama com metade do corpo. Ele se levantou instantaneamente ao decidir correr com a espada, acreditando que não haveria muitas pessoas por perto. Ele então colocou a espada nas costas e respirou fundo. Encarou a porta do telhado e essa seria a primeira vez em 2 anos que sairia desse telhado. Começou saindo pela porta de seu andar, suando e tremendo, enquanto caminhava lentamente pelas escadas. Ele se informou que deveria correr até a exaustão, mas com apenas um lance de escadas, já sentia seu corpo inteiro quebrando. Ele caminhava cuidadosamente pelas escadas, na esperança de que ninguém o visse, mas a espada, infelizmente, esbarrou na lateral da escada, fazendo-o tropeçar e cair instantaneamente. Apesar disso, ele ainda se motivava pensando na declaração da voz em sua cabeça. Disse a si mesmo que continuaria correndo, custe o que custar. Continuamente caminhava pelas escadas, descansava um pouco e continuava de novo até se sentir exausto. No primeiro dia, ele não correu fora do prédio, mas apenas desceu as escadas e subiu novamente, fazendo um total de 4 viagens de ida e volta. Ao pensar que não poderia mais fazer isso, ele acreditou que já estava completamente exausto. Quando estava prestes a desistir, os estudantes que o haviam espancado e assassinado seus pais de repente apareceram em sua mente, e ele lembrou de como seus pais foram enterrados vivos. Por causa disso, seu peito doeu, ele rangeu os dentes e apertou os cintos nos ombros, decidindo tentar mais uma vez, obcecado em se tornar mais forte. Várias semanas depois, um monte de sacos de lixo estavam do lado de fora do prédio, o que deixou um inquilino perplexo. Como esperado, esse lixo veio do quarto de Roman, de 11 anos. Nesse momento, ele estava deitado na cama com a espada em cima de seu corpo. Quando se levantou, sentiu-se subitamente faminto. Então, imediatamente preparou comida para comer. Mesmo enquanto cozinhava, ele ainda carregava a espada nas costas e parecia que já estava acostumado com isso. Enquanto cozinhava, ele se perguntava por que ainda estava com fome, mesmo tendo comido várias vezes. Depois de comer, Si Yang começou a fazer flexões, e dessa vez conseguiu fazer 100 flexões facilmente, sem descansar. Após fazer 100 flexões, ouviu a voz dizendo que quanto menor o período de descanso entre os exercícios, mais difícil seria transformar sua pele e os músculos por trás dela. Ele se levantou e retirou a espada das costas. A voz o instruiu a encontrar paz na violência de seus movimentos e êxtase na dor que isso trazia. Com a ajuda dessas palavras, Si Yang estava motivado a tentar mais. Ele então correu pelas escadas de ida e volta, ganhando muitas mudanças em seus movimentos.
Agora conseguia correr facilmente com a espada nas costas, sem descansar, e completou 8 viagens de ida e volta. Ele olhou para a espada e decidiu praticar balançá-la. Primeiro, levantou a espada e a segurou firmemente. A voz instruiu-o a começar com 100 balanços, e ainda exigiu que ele balançasse a espada tão devagar que isso o faria bocejar de tédio. Sei Yang posicionou seus pés e começou a balançar a espada lentamente, mas então o dono da espada afirmou que a ponta da espada oscilava, e isso não contava. Sei Yang tentou novamente, desta vez em direção anti-horária. A voz perguntou qual era o propósito do que ele estava fazendo agora, e qual era o objetivo por trás de sua determinação, e apenas uma coisa veio à sua mente: vingar-se de seus pais. Quando Roman, de 11 anos, terminou seu treinamento, ele se sentou no computador e verificou o vídeo que foi capturado quando seus pais foram queimados vivos. Ele tocou seu PC, sentindo pena de seus pais serem assassinados impiedosamente. Ele chorava de dor enquanto apertava as pernas com irritação. Gritou alto, afirmando que seu principal objetivo com todo aquele trabalho duro era a vingança. Si Yang deitou-se na cama, mas ainda estava chorando de tristeza. Decidiu se levantar e enxugar as lágrimas fora de seu quarto. A enfermeira Kim estava caminhando lentamente para surpreender seu paciente, Si Yang. Ela enviou uma mensagem para Si Yang dizendo que estava do lado de fora, e riu ao pensar que Si Yang não tinha ideia. Mas antes de bater na porta, ela se assustou quando a porta se abriu de repente. Si Yang estava de pé, com uma postura feroz, e a enfermeira Kim ficou confusa sobre como Si Yang sabia que ela já estava do lado de fora. Mas Si Yang apenas lhe disse que deveria agir de acordo com sua idade. Kim entrou no quarto de Si Yang com irritação, pensando que Si Yang arruinou sua felicidade, mas ele apenas suspirou com suas ações, como de costume. Kim estava ali para verificar a condição de Si Yang, e ele também a informou que a pressão arterial dele está 175 por 110. Kim perguntou sobre o braço dele e ele respondeu que ainda dói um pouco. A senhora olhou para ele com irritação, enquanto dizia que ambos estão nessa situação juntos, e ela sabe que os dois não se dão bem, mas ela estava apenas esperando que Si Yang respondesse honestamente suas perguntas. Seus ligamentos nos pulsos e tornozelos estão bem? E quanto às costas? Ela perguntou. E Yang respondeu que também dói um pouco, o que deixou Kim irritada, pois ela sabia que ele estava mentindo. Ela sorriu e disse que o médico de Si Yang escreveu um relatório dizendo que Song havia se recuperado bastante. Si Yang ficou chocado ao ouvir isso, e a enfermeira Kim disse que Si Yang não pode mais perder tempo. Ela também mencionou que Si Yang poderá voltar à escola e esperava que ele interagisse com outras crianças e fizesse amigos, já que Si Yang foi traumatizado pela escola. Ele estava cerrando os punhos e tremendo de raiva enquanto ouvia sua enfermeira. A enfermeira Kim disse que ninguém vai mais intimidar Si Yang desta vez. Enquanto falava, ela notou Si Yang caminhando lentamente em sua direção e parando com a cabeça baixa. "Eu não vou voltar para a escola", ele disse com tom de raiva. E Kim ficou gaguejando enquanto respondia sim. "Você ouviu o que eu disse?", perguntou Si Yang. E Kim repetiu o nome de Si Yang. Si Yang estava confuso e assustado quando Kim de repente perguntou surpresa: "Quando Si Yang cresceu tanto?". Ela explicou que Si Yang nem tinha 160 centímetros antes, enquanto ela tinha 168 centímetros. Mas agora ela podia ver que Si Yang estava muito mais alto que ela. Ela ordenou que Si Yang ficasse em pé para confirmar se ele realmente tinha crescido, e ela se perguntou como não tinha notado isso antes. Ela se afastou subitamente enquanto olhava para o pescoço e o corpo de Si Yang. Observando seu corpo, ela viu muitas mudanças em Si Yang, incluindo seu corpo se tornando mais robusto. Ela estava tocando o corpo de Yang e não conseguia se conter. Apertou os seios de Yang. Seus olhos brilharam enquanto sentia como era duro. Depois que a enfermeira Kim saiu, 1 hora depois, Si Yang começou seu treinamento, balançando a espada com o coração definido para a força, apreendeu o poder avassalador. Os tolos se confinaram dentro dos limites que estabeleceram e dividiram-se entre os fortes e os fracos, e lutam para se destacar acima daqueles que rastejam abaixo. Ainda assim, o céu e o sol não existem em multidões. Não, eles são apenas um cada. Assim, eles não lutam pelo poder. Foi dito pela voz na cabeça de Si Yang por causa desta declaração motivacional. Si Yang finalmente pode balançar a espada facilmente, tanto quanto ele poderia enquanto ele estava treinando. Ele se lembrou do juramento da indomitabilidade, a bênção da espada e a essência da fé. De correr e até a exaustão o leva ao treinamento interminável de seu corpo e mente. Ele pode se forçar além do limite.
e neste momento ele obterá o primeiro poder, o juramento da indomitabilidade, e após o juramento da indomitabilidade, de balançar sua espada de 2 mãos espada de guerra, 10.000 vezes sem pausa em um dia, ele obterá a bênção da espada, quando o juramento da indomitabilidade e a bênção da espada, o poder quase ilimitado da essência da fé, será suportado dentro de seu corpo. É o que Roman Young lembrou-se de uma memória de prata que ele tem. Mas até agora, ele ainda estava confuso se isso realmente era sua memória. Se sim, ele pode dizer que mal começou a andar em comparação com o cara que é o proprietário da espada. Em sua memória, ele estava olhando para a espada e estava muito determinado a se treinar mais um ano. Depois um político estava fazendo um discurso público na mídia e foi tocado vocês como cidadãos. Afirmaram hoje se o seu próprio país está com esperança ou sem esperança através desta eleição. Provamos que o nosso país está com esperança e que nosso patriotismo coletivo pode superar nosso egoísmo individual. Outros políticos podem colocar condições em si mesmos para o seu tempo para abordar as coisas devagar, não comigo, no entanto. Não haveria condições colocado no seu apoio e seus desejos. Isso não é apenas meu compromisso, mas é a confiança prometida que você colocou sobre meu ombro. Quem ousaria se opor a nós? Quem ousaria fomentar intenções hostis em seus corações contra nós? Ele proclamou, e depois de seu discurso, alguém o parabenizou pensando que este homem fez o sonho dele se tornar realidade. Bem, isso é apenas o começo, ele respondeu. E riu, ele disse que estava fazendo isso pelo país. Seu nome é Jiang Chu, o 21º presidente eleito. Enquanto conversava com alguém em seu guarda-costas, informou-lhe que ele tem uma ligação do presidente Lee do grupo Zingano. Quando ele respondeu a primeira palavra que ele ouviu, é parabéns em breve. Chu então agradeceu ele e reconheceu. Foi por causa da sua ajuda que o presidente do grupo Zian o convidou para se reunir com sua família para celebrar a vitória de Chu. Aquelas crianças tiveram um tempo difícil no S. Está na hora de elas voltarem, respondeu Chu, referindo-se às crianças que mataram os pais de Si Young na época em que ele fazia um discurso público na mídia. Si Young também assistia com rancor. Um ano se passou, e Si Young ainda tem a espada. Voltando a Chu, ele mencionou que aquelas crianças foram mantidas no escuro, e ele acredita que todas estavam tendo um tempo difícil. Ele nem consegue lembrar a última vez que viu seu filho, Seon, então ele sente muita falta dele. Depois de desligar a ligação, seu assistente se aproximou imediatamente para dizer que parece que Su Young está pronta para voltar. Sim, ela teve um tempo difícil, mas tenho certeza de que ela está crescida, respondeu ele. E o assistente sente que também pode ser difícil para Sun Chu como pai de Suan. Mas então Sun Chu disse que essas coisas ruins aconteceram no passado. Ele acredita no ditado: o jardim cresce depois que chove. Apesar do que essas crianças fizeram, ele ainda estava grato pelo motivo de que, como pais, tiveram a chance de se reunir e planejar algo grande. Você está correto, senhor presidente, murmurou o assistente depois de dizer isso. Então ele gargalhou enquanto olhando a vista do vidro da janela. Ao mesmo tempo, no aeroporto internacional de Inan, 2 homens de Boulder estavam no elevador e eles estavam juntos com 3 daqueles alunos que mataram os pais de Si Young depois de quantos anos no S. Agora eles estão finalmente de volta aqui na Coreia. A senhora no meio com um corpo magro e cabelo verde é Eugen ao lado dela com cabelo branco, e não tão alto é John Hayek, e o outro homem alto com eles é Suho. Depois de sair do elevador, 3 homens estavam esperando por eles e sorrindo amplamente para eles. Também eram os criminosos do caso de assassinato dos pais de Young, a saber, Hyan Chang-soo e Da-han. Então eles cumprimentaram uns AOS e outros, e todos estavam felizes e animados que eles estavam juntos novamente depois de tantos anos. Hyan notou que Suyan e Si Young não estão com eles. Eugen então respondeu que ela não faz ideia, já que os dois fugiram para o Japão. E Suyan disse a ela que queria refrescar a cabeça por alguns dias. E Suyen, bem você sabe, certo? Ela acrescentou. E Jan Hayak afirmou que o que Seong tem feito nos últimos 2 anos foi refrescar a cabeça. Então ele não sabe o que San significa refrescar a cabeça novamente no Japão. E também ele se sente mal por sua Yan. Então eles começaram a se mover, e ao sair, Jan Hayak e Chang Tsu decidiram ficar para trás. Jan Hayak então perguntou a Chang Tsu se ele já verificou as informações de Yang, e Chang-su casualmente respondeu. Sim, bom trabalho, Jan Hayak disse enquanto batia no ombro de Changu. Então eles olharam nos olhos um do outro. E Changu acredita que Jan Hayak está planejando algo. Jan Hayak sorriu e respondeu. Claro, de quem você acha que temos que agradecer por toda que passamos?
Ele acrescentou ao mesmo tempo em que Se-young estava conversando com sua tia pelo telefone e sua tia tentou forçá-lo a voltar para a escola, mas Sean não queria. Sua tia disse que ele não pode ficar assim para sempre e sugeriu que Se-young pudesse se mudar para sua casa com ela, e ela poderia ficar confortável se Se-young ficasse com eles. Vou pensar sobre isso, mas ainda tenho medo do mundo, respondeu Se-young. Sua tia ficou triste e pediu desculpas a Se-young, pois achava que tinha colocado muita pressão sobre ele. Então Se-young respondeu que não. Ele entendeu que sua tia estava apenas preocupada com ele. Sua tia se despediu dele e lembrou-o de cuidar da saúde depois da ligação. Depois disso, Se-young caiu enquanto segurava a espada de 2 mãos, pensando que chegaria o momento em que ele esmagaria aquelas pessoas que o fazem sofrer. Fora do prédio, havia um homem em pé e ele estava falando com alguém pelo telefone. Ele disse que não houve sinal de ninguém entrando ou saindo, e eles até observaram o local de um arranha-céu com uma vista direta várias vezes hoje, mas ainda o mesmo. Tentamos entrega, correio e até leitura de medidores, mas não conseguimos confirmar se o alvo reside neste local. Não houve resposta de dentro, ele disse quando essa notícia foi recebida por Jan Hayak. Ele estava tão irritado especialmente que Chang-gu não conseguiu nenhuma foto de Young. Chang-gu então lembrou a ele que ele já disse que Se-young nunca sai de seu lugar. Ele estava segurando uma foto do prédio onde Roman Young vive, e ele estava irritado ao saber que Se-young também não foi à escola. Talvez vamos pedir ao tio para entrar, sugeriu Chang-gu. Mas Jan Hayak estava confuso. Chang-su então explicou que Jan Hayak pode abrir a fechadura e correr para o quarto de Young, e se divertir um pouco com ele antes de arrastá-lo para o grupo deles. Jan Hayak ficou surpreso ao ouvir isso, e riu tanto enquanto abraçava Chang-gu. Chang-gu, você é maravilhoso, você é quem ilumina o meu dia, você sabe, ele disse. Chang-gu perguntou se ele faria isso, e ele respondeu que eles precisam ser cautelosos. Ele acredita que, se quiserem fazer isso, precisam elevar o nível para pelo menos o que Suyan pode estar planejando. Chang-gu estava confuso sobre o que Jun Hayak está tentando dizer, e Jan Hayak conclui que Chang-gu realmente acredita que Suyan foi ao Japão com Se-young apenas para se divertirem. Ele então sorriu e riu enquanto dizia que Su-hayan recebeu um convite da Yakuza, e esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles não estão aqui na Coreia ainda. Chang-gu ficou chocado com isso. Então Jan Hayak explicou que tanto Ryan quanto Su-young fizeram alguns amigos enquanto estavam no Japão, e os pais desses novos amigos que conheceram eram da Yakuza. Enquanto embarcavam no avião, Su-young disse que Se-young merece este presente deles. No mesmo dia, Se-young viu as postagens dessas pessoas nas redes sociais juntas. Por causa de sua raiva, ele segurou firmemente o telefone e encarou seus rostos com rancor. Ele também leu a legenda e percebeu que tanto Sang quanto Su-yeon não estavam com eles ainda. Sang pôs o telefone de lado enquanto sussurrava em sua cabeça que ele também está aqui esperando que eles se reúnam no aeroporto internacional de Narita. Eu pensei que você disse que poderia levar 1 ou 2 anos a mais, mas graças ao pai de Song ter sido eleito presidente, eu acho que consegui fazer as engrenagens girarem mais cedo, disse a senhora enquanto enfrentava tanto Se-young quanto Su-yen. Ela e o homem ao lado dela são ambos novos amigos de Sayong e Sui-hyen, que Jan mencionou que tem aparência de Yakuza. Em seguida, eles entraram na limusine e decidiram continuar conversando enquanto estavam a caminho. Lee Hyen faz parte do grupo Zingen e filho do presidente do conselho Lee Chuang. Ao lado dele está a filha do 21º presidente eleito, Jang Suan. Enquanto estavam a caminho, viajando na limusine, eles estavam de frente um para o outro. E o homem com eles, chamado Raya Hai, queria que Se-young discutisse seus planos direto ao ponto. A dama ao lado dele é sua irmã, e ela disse que entrou em contato com seu irmão no momento em que Su-hyan disse a ela que eles iriam parar no Japão. Obrigado, respondeu Su-hyan. Não, obrigado. Ninguém imaginaria que eu conheceria Su-young, a filha do presidente da Coreia, quando fui estudar no exterior no C, disse Raya. Ele acrescentou e Se-young agradeceu por sua assistência. É apenas natural entre amigos, respondeu Raya. Ele disse com orgulho que seu pai lidera a Associação dos Três Caminhos e teve um interesse especial neste assunto. Enquanto ele estava se gabando, Su-hayong estava apenas ouvindo-o. Se tudo estiver pronto, podemos partir já amanhã? Perguntou Se-young. E Rhea disse que eles podem relaxar por agora aqui no Japão e voltar para a Coreia quando quiserem. Su-hayong ficou perplexo ao ouvir isso, e a dama com eles disse que foi muito fofo vê-los todos surpresos. Ao mesmo tempo, Young estava irritado, pois esperavam poder voltar para a Coreia o mais rápido possível.
Rai Hai então explicou que eles já têm operadores em Buin em uma viagem de negócios e entraram em contato com esses operadores apenas esta manhã. Ele os apresentará a Si Young e Su Hyan em breve. Eu disse a eles que vocês cuidariam do encerramento vocês mesmos por enquanto, acrescentou ele. E o humor de Se mudou quando ele percebeu que Rao ele realmente tem um bom plano. De repente, o telefone de Se Young tocou quando ele recebeu uma mensagem. Quando ele verificou, franziu a testa, o que deixou Hyang intrigado. Para sua surpresa, Jan Hayak disse que queria brincar com seu brinquedo primeiro, pois ele ficou entediado enquanto esperava por eles. Voltando para a Coreia, Jan Hayak ordenou que 2 homens visitassem o quarto de Seung-gun. Já era meia-noite e esses 2 homens discutiram. O careca então lembrou seu comparsa de que deveriam ter feito sua missão silenciosamente. O outro homem estava irritado que o careca teve a audácia de educá-lo. Ele gritou alto enquanto reclamava de aceitar esse tipo de trabalho. Quando chegaram, viram que havia algumas pessoas comuns no prédio. O careca então disse que 5 minutos após o toque da meia-noite e todas as luzes estavam apagadas, eles estavam hesitantes em ir. Mas no final, o homem de cabelos cacheados decidiu sair de seu veículo e não parava de zombar do homem careca. O homem careca também ficou irritado com suas palavras. Mas então, ele foi direto para o prédio e se gabou de que poderia encerrar esse trabalho facilmente e trazer Si Young de volta com ele em pouco tempo. Faça o que quiser, respondeu o homem careca. Dentro, o homem então entrou sem medo e facilmente quebrou o cadeado do portão que levava ao quarto de Young. Ao entrar no terraço, ele hesitou em acreditar que realmente havia alguém vivendo ali. Ele até reclamou que não havia janela neste quarto. Ele teve uma ideia ao lembrar que tinham uma foto deste prédio e havia uma janela no telhado. Ele estava prestes a subir no telhado, mas a porta de repente se abriu, o que facilitou sua entrada. Quando ele espiou do lado de fora, percebeu que estava muito escuro para ver alguma coisa. Ele estava tão perdido que Si Young estava bem na frente dele. 1 hora havia se passado e o homem careca já estava irritado e se perguntava por que demorou tanto para voltar. Como ele estava muito irritado esperando por seu colega, decidiu entrar no prédio para verificar por si mesmo. Ele então foi direto para o terraço e percebeu que a porta ainda estava aberta. Ele coçou a cabeça enquanto reclamava, pensando que seu colega deixou intencionalmente a porta aberta. "Você está demorando demais", disse ele enquanto estava em pé na porta. Antes que ele pudesse dizer mais palavras, ele viu uma mão de Si Young agarrou seu rosto e o puxou para dentro, sem deixar evidências do lado de fora do quarto de Si Young. No dia seguinte, havia alguns policiais verificando o veículo estacionado do lado de fora do prédio. Ao verificar, viram que este veículo tinha uma placa temporária e decidiram rebocar o veículo. Segundo eles, os caras que dirigiam essas coisas nem sequer voltam para seus carros. Eles só dizem que não é deles metade do tempo. Eles estavam esperando que houvesse informações suficientes para fazer contato. Um policial também mencionou que este prédio está sob vigilância especial e a ordem vem de cima para verificar este lugar de tempos em tempos. Ao mesmo tempo, no condomínio de Changsu, ele recebeu uma mensagem de Su Young acusando-o de ser o responsável por ajudar Jan Hayak a chamar algumas pessoas para brincar. Jan Hayak estava com ele e perguntou sobre o que aconteceu com seus 2 homens que foram designados para pegar Si Young, mas Changsu não respondeu e apenas suspirou. Já era 11 da manhã, mas eles não receberam nenhuma notícia, o que deixou John Hack irritado. Changsu disse que tentou ligar para aqueles homens, mas eles não atenderam. Jan Hayak gritou e ordenou que Changsu os ligasse de volta. Changsu já estava irritado com ele, mas não tinha escolha a não ser seguir sua demanda, já que aqueles homens não estavam respondendo. Changsu decidiu ligar para seu tio, que é o chefe desses homens, Jiang Chan, o presidente da agência Mirak. "Changsu, meus garotos fizeram o trabalho direito", disse ele, esperando que seus homens cumprissem sua missão sem problemas, mas então ficou chocado quando Changsu respondeu que ainda não tinha ouvido nada daqueles homens. Jiang Chan estava se perguntando onde seus garotos estavam, e Changsu disse que esses garotos podem ser novos nesse tipo de trabalho. Jiang Chan estava irritado com como Changu chamou seus garotos de crianças, mas ele não disse nada sobre isso, e apenas disse a Changu que ele iria verificar seus homens primeiro e ligaria de volta assim que tivesse notícias. Antes de desligar, Changu lembrou a ele que estava com pressa. "Se eu soubesse que isso ia acontecer, teria ligado para o tio Changsu na ICE", acrescentou, e Jan Hayak já estava tremendo de raiva. Ele apertava o telefone, mas estava impotente para dizer algumas palavras com rancor, já que Changu é filho de seu irmão mais velho.
Ele rangeu os dentes e Rohan também a puxou continuamente da visão dos outros. Havia um homem sentado enquanto atendia uma ligação de Jung Chan. Jung Chan estava gritando ao telefone, perguntando a esse homem sobre o trabalho que ele havia dado ontem. Ele também ordenou a esse homem que encontrasse aqueles garotos e os trouxesse para ele o mais rápido possível. O homem apenas suspirou e desligou a ligação. Ele é Yan Dong-suk, o líder da equipe 2 da agência Mirak. Ele contatou seus outros rapazes para pedir notícias e nem mesmo as outras pessoas sob seu comando tinham alguma ideia. Ele ficou curioso e decidiu ir pessoalmente ao local de Yang. Ele saiu de seu veículo e olhou para o prédio. Seu motorista estava muito certo de que este era o prédio onde seus 2 rapazes haviam desaparecido na noite anterior. Ele se perguntava onde estavam seus rapazes e estava irritado por eles não atenderem suas ligações. Ao entrar, ele notou algo. Ele olhou e ficou chocado ao ver no papel o número de registro do carro deles. Por causa disso, ele confirmou que seus homens realmente estiveram ali na noite anterior, mas ainda estava confuso sobre por que eles não haviam entrado em contato ainda. Pelo que viu no papel, o carro foi rebocado naquela manhã às 21 horas. Ele estava parado, olhando para cima, imaginando o que aconteceu com seus homens. Ao mesmo tempo, Jongshan não pôde deixar de ir ao escritório de Dong-suk, mas havia apenas um homem no comando desde que Dong-guk saiu. O homem ficou surpreso ao ver que era o presidente Jongshan e estava franzindo a testa. "Como você está, presidente?" perguntou o homem, esperando mudar o clima. Mas Jongshan continuava gritando, perguntando onde estavam todos. O homem tremia de medo enquanto explicava que o líder da equipe havia convocado todos para se reunir e disse que também estava indo para lá. Jongshan então perguntou quem ele era e para onde os outros estavam indo. Jung-chan ficou sem palavras quando o homem respondeu que seu líder de equipe e os outros estavam na casa de Si-young. Ele imediatamente ligou para Dong-gak e Dong-guk atendeu a ligação instantaneamente. Jongshan ainda estava gritando, perguntando o que ele estava fazendo. Dong-guk então respondeu honestamente que acreditava que eles poderiam ter um problema, pois 2 de seus rapazes, que foram designados para bater em Si-young, estavam desaparecidos. Jang-chan ficou perplexo ao ouvir isso. E Dong-suk disse que o prédio de Yang parecia estranho. "Então você ordenou que nossos rapazes fossem?" perguntou Jang-chan. "Sim, devo ir agora para verificar", respondeu Dong-guk. E Jongshan ficou satisfeito por ele ir verificar esses homens desaparecidos para poder dar uma resposta a Chang-soo. Dong-guk agradeceu pela paciência e desligou a ligação. Atrás dele estavam seus homens, e ele ordenou que fossem juntos para dentro do prédio de Yang. Havia muitos deles, e eles já estavam entrando no prédio para verificar os 2 homens desaparecidos. Ainda estavam nas escadas, e Dong-suk então ordenou que pegassem Roman Yang. Eles abriram à força a porta no telhado, chutando-a. Todos então entraram, enquanto Dong-guk estava apenas relaxando nas escadas. Ele caminhava quando ouviu alguém gritando. Enquanto caminhava nas escadas, havia um homem que foi jogado do telhado, cheio de hematomas e cuspindo sangue. Quando Dong-suk viu isso, ficou chocado ao ver que era um de seus homens. Ele ficou furioso, imaginando o que estava acontecendo. De repente, alguém apareceu na frente dele, fazendo-o assustar-se. Era Se-young. Dong-suk estava com medo e caiu instantaneamente. Se-young caminhou em direção a ele, e Dong-guk implorava por misericórdia. Mas então Se-young estava pronto para socá-lo. Se-young o socou no rosto várias vezes, e a única coisa que ele pôde fazer foi gritar. No final da tarde, os policiais vieram ao prédio, pois um inquilino havia relatado o incidente. O oficial registrou em suas anotações que o inquilino ouviu gritos algumas vezes antes e outras várias pessoas gritando mais cedo. A reclamante disse que não conseguia dormir por causa do incidente. Apesar do que ela disse, os oficiais estavam confusos porque a senhora ainda relatou isso. Eles disseram que, mesmo se pessoas como bandidos entrassem, mesmo que não tivessem nada a ver com a casa dela, ainda tentariam abrir as portas. Depois de registrar o que a reclamante disse, os policiais decidiram verificar eles mesmos. Enquanto se dirigiam para dentro, um policial viu o cadeado nas escadas. Ele então pegou e confirmou que alguém realmente entrou ali sem permissão. Concluíram que aquelas pessoas já poderiam ter escapado. Eles imediatamente bateram na porta do telhado e, enquanto batiam, se identificaram como policiais e disseram que haviam recebido relatos de gritos vindos dali. Eles então se afastaram ao notar que já havia uma pessoa pronta para abrir a porta. Se-young apareceu e eles ficaram surpresos com a altura de Yang, especialmente porque seu corpo parecia mais musculoso. Um policial teve a chance de dar uma espiada no telhado e ficou chocado com o que viu. Apesar de tremer,
Ele ainda apontou sua arma para Se-young enquanto dizia ao colega para prender Young imediatamente. O outro policial ficou confuso, então ele disse para olhar atrás de Young. O policial então olhou para trás de Se-young, mas Se-young estava impassível e não se importava. Surpreendentemente, eles viram aqueles homens da agência Morid, que foram espancados por Se-young, e o telhado estava cheio de sangue. Se-young ainda estava na frente deles, sem dizer uma palavra, e os policiais estavam apavorados com ele. Enquanto isso, Se-young ainda estava no telhado junto com os 2 inspetores de polícia, mas desta vez havia vários policiais e uma ambulância abaixo do prédio, pois haviam recebido o relatório sobre Young espancando vários homens. Os paramédicos então carregaram os corpos do telhado para a ambulância para levá-los ao hospital. Ao mesmo tempo, Jang Chan também estava lá, pois decidiu verificar Dong-suk e os outros. Mas ele ficou aterrorizado e aflito ao ver corpos ensanguentados na cena e pensou que poderiam ser seus homens no telhado. Esses 2 policiais estavam dispostos a prender Se-young, mas Se-young disse que não tinha um número de registro de cidadão. Involuntariamente, ele se dirigiu ao policial na frente como Ajosi, o que fez o oficial se sentir insultado. Se-young explicou que ainda tinha 17 anos, mas completaria 18 naquele ano. Por isso ainda não tinha um número de registro de cidadão. Ele também se apresentou, incluindo seu nome e a última escola que frequentou, e informou que fez uma pausa durante seu 2º ano na referida escola. Ele estava prestes a dizer seu motivo, mas quanto mais pensava nisso, mais ficava irritado. Ao olhar para seu rosto irritado, o oficial à sua frente ficou assustado. O outro oficial estava ocupado falando com o inspetor-chefe ao telefone. O chefe ordenou que retirassem Se-young. O oficial tentou discordar, pois não acreditava que Se-young ainda era menor de idade por causa de sua altura. Se ele quebrou os braços e pernas deles, ou os esfaqueou com uma faca, ainda é menor de idade, menor de idade. Você não entende o que estou tentando dizer? Disse o chefe com irritação. Além disso, isso aconteceu na casa de Se-young e não na rua, então ele estava pensando que Se estava apenas se defendendo. Tentou resistir, mas o chefe o advertiu que ele seria o responsável caso fizesse algo errado com Young e irritasse todos os repórteres do país. O chefe desligou a chamada e o policial, irritado, apertou o telefone. Seu colega perguntou o que havia acontecido e ele se afastou, respondendo que deveriam retirar Se-young, apesar de que Se-young não seria preso. Ele não demonstrou felicidade. Em vez disso, permaneceu sem expressão. Depois que o policial saiu, ele ligou para sua tia para informá-la de que planejava ir para a casa dela em Se-young para ficar com eles. Se-young disse que estava certo de sua decisão. Então a senhora respondeu que conversaria com o marido para resolver os detalhes. Mas então, Se-young disse que não queria ir agora. Ele queria viajar por cerca de 1 ano. Se-young declarou que ainda era muito jovem para viajar com segurança para fora do país. Então ele viajaria pela Coreia. Mas, Se-young, mesmo viajando pela Coreia, você terá que reiniciar sua educação e adiá-la por mais 1 ano, proclamou sua tia. Mas antes que ela pudesse continuar, percebeu que Young havia ficado em silêncio. Roman Young então justificou que não saía há tanto tempo e queria sentir o vento no rosto, achando que isso o ajudaria a colocar a cabeça no lugar. Roman Young estava segurando a espada enquanto dizia à tia que não queria muitas coisas pesando em sua mente e que ela não deveria se preocupar se ele não entrasse em contato com muita frequência. Sua tia se sentiu mal ao ouvir Se-young dizendo pelo telefone que provavelmente deixaria o quarto vazio na maior parte do tempo. Mesmo preocupada, ela ainda permitiu que Se-young fosse, dizendo que ele deveria contatá-la de vez em quando para não a preocupar demais. Se-young concordou e desligou a chamada. Do ponto de vista de outros, John Hayak estava ligando para Chang-gu e gritava ao telefone. Chang-gu atendeu a chamada, mas ficou assustado com o tom de voz. John Hayak já estava furioso, pois haviam se passado 2 dias e ele ainda não tinha notícias sobre os homens que foram ao quarto de Young. Ele culpou Chang-gu, já que os homens contratados eram da agência do tio de Chang-tsu. Chang-gu tentou justificar-se, mas John Hayak não queria ouvir suas razões e riu, pensando que Sui Hyan poderia vir limpar a bagunça deles. E se isso acontecesse, ele teria que ver Sui Hyan orgulhoso de si mesmo. Você nem consegue fazer o que te mandam direito. Pelo menos no ensino médio você era bom nisso, disse John Hayak, fazendo Chang-gu tremer de raiva. John Hayak decidiu desligar a chamada e instruiu-o a não ligar por um tempo. Jasu rangia os dentes enquanto apertava o telefone e o jogava longe, reclamando de como John Hayak disse para não ligar, mas ele foi quem ligou desta vez. Essa raiva lhe causava dor de cabeça,
mas ele não podia nem xingar John Hayek, apenas segurava a raiva. Ao mesmo tempo, Chang-gu recebeu outra chamada. Ele olhou e viu que era Liu. Ele atendeu e Surro imediatamente disse que Su-yan queria vê-lo. Chang-gu, naquele momento, ficou agitado, pois Su-yan era muito pior do que John Hayek. Ele então se levantou e respondeu que iria, mas antes que pudesse sair, Surro disse que havia algo que ele precisava levar. Quando Chang-gu chegou ao local, imediatamente entregou as fotos do prédio onde Yang morava e sorriu, dizendo que tinha certeza de que era ali que Se-young poderia ser encontrado. Ele disse que aquele prédio era a vila de Yang e que seu quarto ficava no terraço. Su-yan estava hesitante em acreditar, pois não havia uma prova concreta como uma foto de Se-young naquele prédio. Por causa de sua atitude, Chang-gu sorriu enquanto estava irritado, pensando que Su-hyan e John Hayek falavam como se fossem donos de tudo. Su-yan respirou fundo e entregou o envelope a Surro, ordenando que enviasse os documentos para os operadores de Ryuhai na Coreia. Se-young informou que esses operadores não iriam encontrá-los pessoalmente. Su-hyan também lembrou estritamente a todos para não deixarem vestígios de seus crimes. Chang-gu, ao mesmo tempo, confiava em todos aqueles yakuza, pois acreditava que eram profissionais e não deste país. Bem, não podemos ter certeza e não estamos tentando reviver aqueles 2 anos infernais novamente, acrescentou Su-yan. Chang-gu tremia ao ver Su-yan se aproximar, pois Su-yan havia recebido uma mensagem de John Hayek, dizendo que ele ia brincar com o brinquedo primeiro. Perguntou a Chang-gu sobre o que John Hayek quis dizer. Em vez de dizer a verdade, Chang-gu respondeu que não tinha certeza sobre isso. Você tem certeza disso? Perguntou Su-hyan, olhando diretamente nos olhos de Chang-gu. Claro, por que eu mentiria para você? Respondeu Chang-gu. Por causa da resposta, Su-yan foi forçado a acreditar nele. Surro recebeu uma mensagem dos yakuza dizendo que eles capturariam Suan e o trariam para o local deles dentro de 1 hora. Tão rápido? Perguntou Suan, enquanto Su-yan permanecia inexpressivo. Os yakuza já estavam abaixo do prédio da vila de Seonggun, conversando em japonês. Um homem careca declarou que a missão estava começando. Imediatamente, foram para o terraço, e o homem careca lembrou ao colega que o alvo era um jovem de 18 anos, mas, ao ver o ambiente sangrento, concluiu que não deveriam subestimar a missão. Vamos começar? Disse enquanto segurava o pulso. Seu colega deu um tapinha em seu ombro, deixando-o confuso. Ele virou a cabeça para perguntar o que havia de errado. O homem careca, chamado Kenta, estava em silêncio tentando cheirar o local. Ele sentia uma aura ruim vindo do quarto de Yang e acreditava que havia uma fera selvagem vivendo ali. O homem careca ficou nervoso e hesitou em acreditar que Se-young estava criando um cachorro, pois estava muito silencioso. Kenta então corrigiu, dizendo que não era um cachorro, mas uma fera selvagem. Kenta, não tem como uma fera selvagem viver no meio da cidade. Você está dizendo que ele tem um lobo ou algo assim? Perguntou o homem careca. Kenta respondeu, talvez. Mesmo assim, o homem careca continuou andando em direção ao quarto de Se-young, enquanto Kenta o seguia. Cumprimos nosso dever, disse o homem careca confiante, pronto para chutar a porta do quarto de Yang. Mas antes que pudesse fazer algo, Se-young deu um soco forte na porta, danificando-a. O homem careca ficou paralisado, enquanto Kenta rangia os dentes de irritação. O suor escorria de sua testa e ele estava atrás de Se-young, que permanecia parado. Se-young se virou e viu Kenta com o punho cerrado e correndo em sua direção, gritando. Ele socou a cabeça de Yang, mas ficou perplexo ao ver que Yang continuava bem. Seu punho tremia e, nesse momento, Se-young levantou o braço, cerrando o punho, e deu um soco forte em Kenta. Com a força do golpe, Kenta foi lançado ao chão, fazendo o chão se quebrar. Ele empurrou o punho no rosto de Kenta e, quando retirou a mão, o nariz de Kenta estava sangrando e seus dentes estavam danificados. Seu rosto estava completamente machucado por Se-young, que permanecia parado. O homem careca ficou chocado ao ver Kenta inconsciente e sangrando, já tremendo de medo. Roman Yang abaixou a cabeça e o homem careca estava aterrorizado e não conseguia se mover. Ao mesmo tempo, Su-hyan, junto com Su-young, Chang-gu e Su-ho, ainda estavam em seu local. Por que você não acompanhou os outros? Perguntou Su-yan, olhando para o colega de Kenta. Este homem estava confiante de que os dois poderiam facilmente trazer Se-young. Seu nome era Takashi, da Associação Japonesa dos Três Caminhos, divisão de agiotagem. Eles são profissionais entre os profissionais, não há necessidade de se preocupar, disse ele. Mas Su-hyan ainda tinha dúvidas. Takashi recebeu uma chamada, e ao verificar, viu que era de Kenta. Ele atendeu a chamada e falou em japonês.
Eu disse para não ligar sem motivo, disse, sem saber que era Se-Young usando o telefone de Kenta. Por causa da língua, Se-Young descobriu que essas pessoas eram japonesas. Takashi ficou confuso ao ouvir a voz de Young e perguntou quem era, mas só ouviu Kenta gritando de dor e pedindo ajuda. Ele ficou perplexo, sem acreditar que o Kenta que conhecia, um homem forte e invencível, estava agora gritando de dor. Ele rangeu os dentes, já irritado. "Onde você está?" perguntou Se-Young. E como Takashi não respondeu, Se-Young usou o pé para empurrar o peito de Kenta. Kenta continuava gritando de agonia, mas Takashi desligou a chamada. Nesse momento, ele já estava furioso sabendo que Kenta e o homem careca falharam na missão. Se-Young então fez o homem careca dirigir o carro e ordenou que fosse ao esconderijo de Sui Ryan. O homem careca disse que era apenas 10 minutos do prédio, mas Se-Young deu apenas 5 minutos para chegar ao local. O homem careca ainda tremia de medo e não podia fazer nada além de seguir a ordem de Young. Se-Young era tão alto que sabia que seria difícil entrar no veículo. Então decidiu remover o teto do veículo e joga-o fora. Kenta também estava lá com eles, deitado no banco do passageiro. Depois de remover o teto, Se-Young pisou no veículo e inseriu metade do corpo, instruindo o homem careca a ir. Takashi não sabia que Se-Young já estava a caminho deles, mas já suspeitava que ele viria após desligar a chamada. Su-Yan perguntou o que havia acontecido. Takashi, ainda rangendo os dentes, ordenou que saíssem daquele lugar o mais rápido possível. Su-Yan e os outros ficaram confusos, então Takashi disse honestamente que haviam falhado na missão. "Pela sua própria segurança, por favor, voltem para casa", acrescentou. "Falhado? É possível falhar em capturar um garoto de merda?", respondeu Su-Yan. Takashi já estava nervoso e disse que explicaria tudo assim que estivessem em um local seguro. Su-Yan, Saang, Chang-gu e Su-ho ainda estavam perplexos, olhando para Takashi, mas ele não deu mais explicações. Já estava franzindo a testa e repetindo seu aviso, dizendo que era para a segurança deles. Seong estava irritado, especialmente Su-Yan, que estava confuso sobre o que era perigoso naquele lugar, o que fez Takashi forçá-los a sair. Ele concluiu que alguém poderia estar vindo atrás deles. "Estou rindo do fato de você dizer que falhou em trazer um garoto de merda, e agora está falando sobre nossa segurança. Você acha que eu quero falar sobre segurança?", gritou Su-Yan com raiva. De repente, ouviram alguém gritando tão alto que todos ficaram assustados. Takashi gaguejava enquanto dizia que Se-Young estava ali. Se-Young realmente chegou ao local deles e estava parado, sem medo, fora do prédio, carregando a espada nas costas. Eles começaram a entrar em pânico e viram que havia 3 escadas levando à saída. Decidiram se dividir, com o homem japonês e outra pessoa indo por um caminho, e o resto indo por outro. O homem japonês achava que todos deveriam ir juntos, mas sua sugestão foi ignorada. Sem perder tempo, todos correram, esperando que um deles encontrasse o garoto. No final, foi exatamente o que aconteceu, pois foi o próprio garoto quem acabou resgatando o prêmio, enquanto os outros conseguiram chegar à saída junto com a polícia. Chang-gu desmaiou e, quando acordou, percebeu que suas pernas e mãos estavam amarradas. Ele rapidamente olhou ao redor, mas não reconheceu ninguém. O protagonista lembrou do que aconteceu, o que o chocou ao perceber que o garoto franzino havia se tornado uma fera. Enquanto isso, a mídia já havia chegado ao local, chamando o sequestro de um caso especial. O grupo especial da polícia também estava perguntando ao protagonista seu nome e por que estava fazendo tudo aquilo. Nosso garoto demorou um pouco antes de lentamente puxar sua espada e apontá-la para o homem, enquanto contava em voz alta como, há 3 anos, 2 pessoas em chamas sacrificaram-se buscando justiça. Essas pessoas eram ninguém menos que seus próprios pais. Ao ouvir esse relato da tragédia, todos presentes reconheceram imediatamente e o medo começou a invadir suas posições, pois estava muito claro o que estava por vir. Vale notar que, até aquele momento, todos os habitantes do país, até os pais dos agressores, estavam assistindo tudo ao vivo. O mediador da polícia perguntou desesperadamente qual era sua demanda, ao que ele respondeu friamente que não haveria negociação, que tudo o que tinha era um simples anúncio. Ele disse: "Meus pais pagaram com suas vidas no fogo para atrair a atenção das pessoas por justiça, mas a partir de hoje, todos os responsáveis por isso terão que pagar com suas vidas." E jurou que os mataria com suas próprias mãos, bem como seus pais, irmãos e irmãs. Mas seu discurso não terminou aí. Ele continuou dizendo que ninguém seria capaz de parar sua vingança.
e que, se a polícia ou o exército tentassem impedi-lo, ele não hesitaria em matá-los ali mesmo. Chang-gu, cheio de lágrimas, tentou convencê-lo a deixá-lo ir, mas o protagonista apenas olhou para ele e o fez parar. O protagonista continuou seu discurso, gritando para que todos prestassem atenção e levantando sua espada, declarando que aquela era sua declaração de guerra. Em seguida, fez um movimento feroz e finalizou o loiro. Enquanto isso, o pai de Chang-gu, que observava toda a situação, ficou completamente paralisado. Da mesma forma, o presidente começou a tomar medidas, chamando o comissário de polícia e ordenando explicitamente que executasse o protagonista imediatamente. Essa ordem foi recebida instantaneamente pela polícia, e os atiradores foram preparados para atirar, começando a mira na cabeça dele indiscriminadamente. No entanto, ele não facilitou para eles e corajosamente desviou as balas com sua espada. Em resposta, a força policial começou a abrir fogo em Si-Wang, mas ele rapidamente desviou das balas e pula do prédio usando sua espada para cair sem um arranhão. Ele então se posiciona na frente dos carros da polícia e grita claramente que qualquer um que ficar em seu caminho acabará morto. Em um movimento brutal, ele lança sua espada e começa a destruir alguns veículos que estão no caminho. Ele avança lentamente através do tiroteio, deixando a polícia se perguntar se ele é mesmo humano. Apesar de verem do que ele é capaz, continuam atirando nele, mas não conseguem acertá-lo. Ao perceber que nada está funcionando, a polícia pede desesperadamente ao atirador de elite que dispare contra o protagonista, mas ele corta a bala do sniper em partes com sua espada. Fing percebe que a polícia não vai parar, então ele avança contra eles, esmagando alguns e derrubando o resto no chão. Nesse ponto, os jornalistas fogem aterrorizados, deixando para trás até mesmo suas câmeras, que conseguiram capturar parte da confusão causada pelo nosso jovem protagonista. Tudo isso foi observado na televisão por aqueles que intimidaram o protagonista. E depois de verem isso, eles tremiam de medo, sem saber o que estava por vir. Si-Wang consegue romper o bloqueio da polícia e força um deles a dizer a localização exata para onde as crianças haviam escapado. O chefe, ao saber disso, chama todas as unidades e informa que o protagonista está indo para o hospital universitário. Mas parece que já era tarde demais, pois vemos o protagonista parado na frente do prédio, observando sua presa. O par de agressores recebe apoio do serviço secreto, que tenta evacuá-los para um lugar seguro. No entanto, recebem um alerta de que o protagonista está a caminho. Sem tempo para reagir, ele quebra uma janela e entra em contato com eles. De lá, ele emerge dos escombros e começa a avançar, gritando para Suen, perguntando por que estão correndo agora. Mesmo diante do poder e influência dos pais de vocês, meus pais permaneceram firmes por minha causa e não escolheram fugir como vocês, disse ele. Os homens encarregados de proteger os agressores tentam segurá-lo, mas são jogados para fora do prédio. Esse curto tempo é usado pelos agressores para tentar escapar a toda velocidade no elevador. A situação é que, quando a porta estava prestes a fechar, um dos homens chega e pede para entrar. Vemos que a porta consegue fechar, mas eles começam a descer em vez de subir, como queriam. E tudo isso porque o protagonista estava em cima do elevador, preparando-se para atacá-los. Ele começa a golpear aleatoriamente com sua espada sem olhar, tentando acertar qualquer um que ficar no seu caminho. O elevador é forçado a parar no primeiro andar e a porta se abre. Todos tentam sair o mais rápido possível. No entanto, o guarda que segurava Se-Young, uma das garotas agressoras, não tem tanta sorte, pois recebe um golpe de espada no ombro que o desestabiliza. É nesse momento preciso que Chang-gu recobra a consciência e, ao ver essa cena, se joga dos braços do homem, conseguindo escapar. O protagonista não iria parar por nada, então ele esmaga brutalmente o guarda para continuar com sua vingança. Aqui, um furioso Seong começa a sair da fumaça e pergunta para onde eles acham que estão indo. O par de agressores está completamente encurralado e sem rota de fuga. Eles pensam que este é o fim para eles quando, de repente, um veículo chega a toda velocidade, atingindo Suan e o lançando pelos ares. Era um guarda-costas especial enviado diretamente pelo pai de Young. Os agressores escapam enquanto o guarda-costas fica para enfrentar o protagonista. Tudo indicava que ele poderia fazer algo para parar o garoto, mas ele acabou decepcionando, pois Seong facilmente se livra dele com apenas um soco no rosto. Dessa forma, os agressores e seus homens conseguiram escapar a toda velocidade para um lugar seguro. Aqui, vários reforços foram adicionados para garantir que a fuga fosse bem-sucedida. No entanto, como esperado, nosso protagonista aparece no ar, atacando os veículos. Ele pula de um carro para outro,
alcançando o carro de sua presa, e com um golpe de espada, faz o teto do carro voar. Sujan gritou por sua vida com lágrimas, mas isso não parou o protagonista, que sem perder tempo, prosseguiu para matá-los. No entanto, o motorista conseguiu evitar isso ao frear bruscamente, fazendo o sangue ser lançado para fora novamente. Aqui, a força policial volta a tentar pará-lo. Eles usam todas as armas possíveis, mas como esperado, elas não fazem nem cócegas no protagonista. Ele procede a subir em alguns postes de ponte e, de lá, lança-se para finalizar o obstáculo e abrir caminho para seu objetivo. Enquanto isso, o par de agressores já está em um helicóptero, pronto para escapar. Nosso protagonista fica furioso e se prepara para lançar sua espada para impedir a fuga, mas, nesse momento, ele para e diz para si mesmo que pensa consigo mesmo: isso não é o jeito que eles devem morrer. Vou esperar que sejam consumidos pelo desespero. Por outro lado, vemos funcionários do governo reunidos para debater maneiras de parar Sally. Estranhamente, o presidente não está presente nesta reunião importante, pois está simultaneamente participando de outra reunião privada, onde os pais dos agressores também estão discutindo como resolver esse problema. Eles chegam à conclusão de enviar todo o arsenal de assassinos. Voltamos ao nosso protagonista, que se dirige sem muita pressa ao cemitério de seus pais. Lá, ao entrar, ele é identificado por um homem que imediatamente chama a polícia para prendê-lo. Mas Suun não se importa e vai até a tumba de seus pais, começando a conversar com eles. Ele começa pedindo desculpas por não visitá-los assim que pôde sair de casa. A dor o invade e ele começa a chorar inconsolavelmente, dizendo o quanto sente falta deles. Ele diz: "Mamãe e papai, por favor, não se preocupem. Eu entendo completamente o que estou fazendo, então relaxem e me assistam daí. Não vou perdoar nenhum deles e nenhum deles vai viver. Nem mesmo o país que virou as costas para vocês quando só queriam justiça." Ele diz: "A dor que sinto depois de perder vocês, os pais deles vão sentir ao perder seus próprios filhos." Dito isso, ele deixa alguns de seus pertences para eles, expressando que é tudo o que resta daquele filho que eles amavam tanto. Nesse momento, a polícia chega ao local e começa a pedir para ele se render, pois está completamente cercado. Mas ao mesmo tempo, o exército chega sem aviso e começa a bombardeá-lo com um tanque. Isso, embora não o atinja diretamente, é suficiente para causar uma tremenda explosão. Quando acreditam que foram longe demais, ele sai da fumaça, pega sua grande espada e a coloca entre os dentes para assumir uma postura de combate. Vemos que essa posição que ele assume é chamada de forma de lobo, onde ele carrega em alta velocidade e começa a destruir qualquer um em seu caminho. Como esperado, ele acaba com os militares sem muita dificuldade. Depois desse massacre, Saiyan olha para o horizonte e se lembra de seus pais quando estavam juntos com ele. Isso o entristece por um momento, mas ao mesmo tempo o enche de convicção para continuar com sua vingança. Ele procede a deixar o local e vai em busca de sua próxima vítima. O governo começa a investigar os antecedentes de Si Wong, mas não consegue encontrar nada relevante, exceto que seu único parente próximo restante é uma tia. Contatá-la será difícil, pois ela se mudou para os Estados Unidos e formou uma família lá. No entanto, isso não é um obstáculo, pois eles entram em contato com a embaixada coreana nos Estados Unidos para visitar a casa da tia e convencê-la a retornar, voluntariamente ou à força, se necessário. Na cena, vemos 2 agentes chegando à casa da tia e se apresentando como parte da embaixada coreana. No entanto, a mulher, vendo a maneira violenta como se apresentaram, recusa deixá-los entrar. Mas os agentes dizem que se trata de seu sobrinho Young, e só então a mulher decide abrir a porta. É aí que ela percebe que não eram apenas 2 agentes, mas um esquadrão inteiro pronto e preparado para atacar. Essa cena é deixada ali enquanto voltamos ao protagonista. Desta vez, ele estava com Suho. Eles recebem uma chamada de Ji, outro membro do grupo de agressores, que pergunta como eles estão. Ele fica irritado com a chamada, dizendo-lhe para se preocupar apenas consigo mesmo e não incomodá-lo mais sem motivo. Com uma voz trêmula, Ji insiste em perguntar se estão em um lugar seguro e fora de perigo, ao que seu amigo responde que sim, porque seu pai o enviou para uma base militar dos Estados Unidos instalada na Coreia. Ele também acrescenta que ninguém pode entrar lá, então é impossível para Saiyan encontrá-los. Assim, ele desliga a chamada, dizendo que Ji deve parar de se preocupar, já que é muito óbvio que o nervosismo está consumindo-o. No entanto, a razão pela qual ele está tão nervoso ou com medo é porque ao lado dele está o protagonista. Após desligar a chamada, Ji começa a implorar ao protagonista para perdoá-lo, pois ele já fez o que ele queria,
que era ligar para seu amigo e descobrir onde ele estava escondido. Aqui, de forma mais geral, podemos apreciar como nosso protagonista conseguiu encontrar esse agressor, superando toda a segurança. Desesperadamente, o agressor tenta convencer o protagonista de que todo o assédio foi por ordens e que ele não tinha culpa, que estava apenas seguindo ordens. Aqui, ele se ajoelha e, cheio de lágrimas, começa a implorar por perdão, dizendo que estava errado e que agora está completamente arrependido de tudo o que fez. Nosso protagonista para e olha diretamente para ele e pergunta: "Quando nós estávamos implorando por nossas vidas, o que vocês fizeram?" A essa pergunta, ele fica paralisado, sem palavras, e o nosso protagonista, gritando, pergunta novamente. Sem resposta, o protagonista levanta sua espada na frente dos olhos dele e a deixa cair com um simples mas eficaz adeus. Assim, o protagonista termina sua segunda vítima. Agora, com as informações obtidas, ele segue em frente sem qualquer drama e vai para o centro da cidade para pegar o transporte que o levará à base militar, onde outros valentões estão escondidos. Obviamente, no caminho, outras pessoas já o reconhecem e, assim que o veem, começam a correr rapidamente. No ponto de ônibus, o protagonista levanta a mão para conseguir pegar um ônibus, mas o motorista, ao vê-lo, também o identifica. Então finge não vê-lo e tenta passar sem parar o ônibus. No entanto, o protagonista não iria permitir isso e puxa o veículo, forçando-o a parar. Por outro lado, vemos o presidente tendo uma conversa privada com o pai de Sang-gun, que lhe diz que enviou seu filho para a base militar dos Estados Unidos localizada na Coreia, onde a segurança é garantida, e o encoraja a enviar sua filha para lá também. O presidente acha essa uma excelente ideia, então imediatamente dá a ordem para levar sua filha para lá. Depois disso, vemos Sujan chegando à base militar com seu agente pessoal. Assim que chegam, o alarme começa a soar, mas as pessoas dizem a ela para não se preocupar, que tudo está sob controle. No entanto, nada estava bem, porque naquele exato momento, nosso protagonista havia acabado de chegar e, usando apenas seu corpo, derrubou toda a parede para poder entrar na base. Ele avança alguns passos em um ritmo lento e para gritar o nome de Sahan no topo de sua voz. Os soldados americanos chegam a toda velocidade, colocando-se em seu caminho, e pedem que ele largue sua espada e levante as mãos. Ao que o protagonista responde que há pessoas que ele procura se escondendo naquele lugar. Ele sabe que as tropas não vão parar sem lutar, então decide jogar sua espada. Mas em vez de usá-la como forma de rendição, ele a usa para ser ejetado da fumaça e montá-la. Dessa forma, ele divide um tanque blindado ao meio de uma maneira magnífica. Assim, Si-Young começa um novo massacre, destruindo veículos e atirando contra soldados, matando e destruindo vários deles. Si-Young aproveita o tempo para ganhar impulso e dar um salto, alcançando uma grande altura, e em seguida, caindo com tudo sobre o último tanque blindado, onde perfura o motorista com uma pose tremenda, deixando os soldados sobreviventes paralisados. Mas, naquele momento, é mostrada a base operacional da CIA, onde estavam observando tudo através das câmeras da equipe. Essas pessoas ficam surpresas com o potencial do protagonista e sugerem que nem o androide de combate que eles têm em processo chega aos seus pés, assim como todos os projetos que estavam desenvolvendo secretamente. Um dos membros desse grupo diz aos outros que sairá em 1 hora para a Coreia, afirmando que o melhor é parar de atacar Sang, pois um ser tão valioso como esse não deve ser danificado. Essa ordem chega imediatamente à equipe na Coreia e os militares procedem ao cessar-fogo. O protagonista, que está devastando cada um deles, surpreendentemente percebe que eles pararam de atacar, e ainda mais surpreendentemente, eles se afastam, deixando um caminho claro para ele continuar avançando. O garoto fica desconfiado, acreditando que é uma armadilha, mas isso não importa para ele, então ele continua sua marcha. Por outro lado, a recém-eleita presidente da Coreia acaba de saber que o protagonista conseguiu invadir uma base militar. Ela liga para as pessoas responsáveis por sua filha, mas durante a chamada o sinal é perdido, não apenas para ela, mas para toda a segurança do setor. Isso começa a preocupá-la, pois acredita que algo está errado, então ela decide tomar alguns minutos para ver como proceder. Enquanto isso, a filha do presidente, Soo-jun, está se encontrando com outro valentão, Sahan, sem saber o que está acontecendo fora do prédio. Ela diz que falou com Eugen ao telefone antes de chegar lá, e Eugen disse a ela que tinha um plano infalível para deter o monstro Sam, mas não mencionou o que era. De repente, Sang-gun pede a seu companheiro que traga água do carro, e o companheiro obedece e sai.
O agente pessoal de Sang-gun aproveita essa oportunidade para se aproximar da filha do presidente e sussurrar para ela que sente que algo está errado, então ela também volta para a sala, deixando Sahan sozinho. Dessa forma, eles conseguem se afastar alguns metros da sala quando ouvem um grito alto. A segurança de Sang-gun abre a porta da sala e percebe que o protagonista acabou de chegar, mas ele não está sozinho. Em uma de suas mãos, ele segura o corpo completamente destruído de seu companheiro.